Tudo bom, pessoal? Então, assim, revisando a matéria de miologia. Vamos lá. Miologia, então, o que é? O conceito básico. Estudo dos músculos. Isto é miologia. Tá? Vem do latim, mio significa músculo e logia significa estudo, como nós já falamos sobre isso. Então, sendo que os músculos, para ser um tecido muscular, ele é especializado em contrair e a responder a estímulos. Com isso, ele tem que ter algumas características básicas, como excitabilidade, que é a capacidade de receber e responder a estímulos. Contratibilidade, capacidade de se encurtar, de se espessar, fazendo o quê? A contração muscular. Capacidade de extensibilidade, capacidade de se distender, de fazer uma extensão. A contração e a extensão, então, vão fazer o movimento em si. E também tem que ter elasticidade. Para quê? Para retornar à forma original após uma contração ou uma distensão. Esse músculo tem que ter a capacidade de voltar à forma original. Lembrando que o músculo é muito semelhante a um elástico. Tá? Então ele tem que ter essa capacidade sempre de retornar ao original. Quais são os tipos de tecidos musculares que a gente tem? A gente tem a musculatura lisa, tá? Aquela que forma basicamente as vísceras, que vai apresentar o quê? Miócitos fusiformes, mononucleados, que são esses aqui, então, ó, célulazinhas em forma de fuso, com um único núcleo. Vamos formar basicamente tudo que é de resposta involuntária, tá? Vasos sanguíneos, bexiga, esôfago, intestino, parede estomacal. Tudo isso é de resposta involuntária. Então, ele é formado de tecido muscular liso, tá? Outro é o músculo estriado cardíaco. Nele, diferente do músculo estriado, do músculo liso, ele vai ter as células alongadas, vai ser umas células longas, mas ramificadas. Aqui, ó, por exemplo, aqui é o início de uma célula, final desta célula. Então, ó, é uma célula ramificada, ela tem dois ramos. Aqui a gente tem mais de uma célula. E essas células, na sua maioria, têm de 1 a 2 núcleos, podendo ter até 3 núcleos em algumas situações. É um músculo bastante específico, porque ele vai ocorrer somente no coração, tá? Porque ele tem que ter, esse músculo tem a capacidade de fazer contrações fortes e vigorosas, porque ele tem que bombear o sangue tanto para os pulmões quanto para todo o corpo. Outro tipo de músculo é o músculo estriado esquelético, tá? Que a gente tem o quê? Os miócitos cilíndricos, são estes miócitos aqui, ó. Tá? No qual eles vão ser geralmente multinucleados, vão ter bastantes fibras transversais. Por quê? Porque eles são dotados de muita miosina e actina, que é o que faz a contração muscular. Se estima que aproximadamente 40% do peso corporal de um animal é formado por músculo estriado esquelético. A função, então, do músculo esquelético vai ser a produção de movimento, tá? Então a contração e a distensão faz com que o movimento ocorra, de locomoção, de andar, de correr, de se mexer. Isso é a produção de movimento, que quem é responsável por isso é os músculos esqueléticos. Também ele é responsável pela estática corporal. A contração dos músculos proporciona a estabilidade das articulações, eles mantêm as articulações no lugar, consequentemente mantendo as estruturas nas suas posições anatômicas. Faz também a regulação de volume e continência dos órgãos, porque todos os esfíncteres são formados por músculo esquelético. E esses esfíncteres, então, eles são responsáveis por manter-se contraído para fechar a luz de um órgão, por exemplo, da bexiga, porque a bexiga enche de líquido, a gente sabe, e voluntariamente
a gente tem que abrir, os animais abrem para micção. Só que tem que cuidar, em alguns casos acaba sendo abertura involuntária por pressão. Por quê? Porque, se, por exemplo, um animal que fica precisando de um apartamento, um cachorrinho, passa o dia inteiro sem urinar, esse animal vai ficar com problemas porque ele retém urina há muito tempo, a bexiga fica muito cheia e ele acaba urinando mesmo sem querer, por causa que esse esfíncter tem que se abrir, tem que esvaziar essa bexiga. Então sempre o animal deve de ter um local dentro de casa para fazer para urinar, para fazer necessidades. Outra coisa é a produção de calor, tá? Porque com a contração muscular ocorre o quê? A produção de calor através da queima de energia queima de glicose no ciclo de Krebs, formando então onde a gente tem a queima de ATP, adenosil trifosfato, para ADP, transformação adenosina difosfato. Essa transformação do triplo di acaba formando calor e aí fazendo a produção de calor que ocorre, tá? Devido à contração muscular, devido ao trabalho muscular, e isso vai regular a temperatura corpórea. Algumas características particulares então do tecido muscular é que já se nasce com as fibras musculares, todas elas, então se tem formação de novas fibras musculares. No momento que a gente tem uma lesão a nível de músculo, o que acontece? Tu perde os miócitos ali e vai ter aqui a formação de um tecido cicatricial, que é um tipo de tecido conjuntivo que não tem essa capacidade de contrair. Então, às vezes pode acontecer do músculo perder parte da sua função devido a se ter lesões nas fibras. Por exemplo, aumento de massa muscular. Um cavalo que treina, que tem uma regularidade de treino, ele vai fazer uma hipertrofia muscular. Tu aumenta a massa muscular, consequentemente se aumenta a força, se aumenta a capacidade de corrida. Quando se dá algum esteroide, se dá algum anabolizante, tá? A gente faz um aumento do volume da célula muscular, que é uma hiperplasia, que vai aumentar o volume da célula. Hipertrofia, tu aumenta a massa muscular. Hiperplasia, aumenta-se o volume celular, tá? E aí com isso a gente não tem ganho de tamanho, mas não tem ganho de força. Tem de velocidade, no caso do cavalo atleta. Outra situação é na diminuição do volume da célula muscular que ocorre a atrofia. Um membro, quando não é usado, quando não é exercitado, ele acaba atrofiando porque essa musculatura perde a capacidade, então, de contrair. Os componentes anatômicos do músculo, tá? Nós vamos ter o ventre muscular, tá? Que é a parte tendínea, a parte onde tem os miócitos, o que seria a carne, tá? Então ali é o ventre muscular, formado basicamente pelos miócitos. É a parte também ativa, que vai contrair, que vai estender, é a parte ativa dos músculos. E a gente tem as extremidades de origem e extremidades de inserção. Essas duas extremidades, elas podem ser formadas ou por tendão, que é esse formato, então, aqui ó, este formato de corda, tá? Forma cilíndrica, aqui isso é um tendão, ou ainda pode ser as aponeuroses, por exemplo, aqui a aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen, aqui no caso humano, mas isso aqui pode se extrapolar para animal. Isso aqui então todo é uma inserção muscular, ó, todo esse branco, que é chamada aponeurose do músculo oblíquo externo. A fáscia, que é outra parte de um músculo. Então, a fáscia muscular é uma lâmina que vai recobrir o tecido muscular. É formado de tecido conjuntivo, é como se fosse um invólucro, uma bainha do músculo, porque o músculo, na verdade, ele é formado por fibras musculares que formam feixes musculares que vão formar o músculo, que então é envolto e protegido pela fáscia. A fáscia também serve para que um músculo, por exemplo, não cole no outro. Por último, ainda se tem a membrana e a bainha sinovial, tá? E a bolsa sinovial. A membrana e a bainha é a mesma, aqui ó. Membrana e bainha sinovial,
que formam a bolsa sinovial, tá? Aqui dentro, então, tem o líquido sinovial, que vai, então, proteger as articulações. No caso aqui, ela forma uma cápsula articular, tá? A cavidade sinovial. E ela pode também, essas bolsas sinoviais, se encontrarem na passada de um tendão sobre uma estrutura óssea, para que esse tendão não roce nesse osso e acabe vindo a romper. A gente ainda tem a classificação dos músculos, tá? De acordo com várias coisas a gente pode classificar o músculo. Por exemplo, aqui nós vamos classificar de acordo com a forma. Primeiro, os músculos podem ser classificados como fusiformes, em forma de fuso. Este formato em forma de fuso. Ou eles ainda podem ser classificados como longos. Por exemplo, este músculo aqui é classificado como um músculo longo. Por que ele é um músculo longo? Se insere na base do crânio, no occipital, e depois vai se inserir cá no externo, vai se dar origem no crânio e inserção no externo. Então ele é um músculo extremamente longo, vai passar por todo o pescoço. Outro, temos os músculos curtos. Eles geralmente estão sobre articulações, eles limitam a movimentação dessas articulações para que elas não saiam do lugar, que a gente não tenha uma extrapolação, e aí uma ruptura dessas articulações. Eles fazem essa proteção, são os músculos curtos. Depois nós temos os músculos largos, tá? Os quais predomina a largura em contraponto do comprimento. A largura em contraponto do comprimento. O diafragma é ele é um músculo extremamente largo, tá? Olha, é preso aqui. Origem nas vértebras, vão se fundir, vão se prender ao longo de todas da base da costela, dos dois lados, e vão se inserir na cartilagem xifoide do externo, finalzinho do externo. E por último a gente tem os músculos em forma de leque, que são aqueles que as fibras vão convergir para uma extremidade. Por exemplo, aqui convergem para a origem aqui no ombro, sai do ombro e vão se espalhando ao longo da coluna, tá? Então, a classificação quanto à forma vai ser fusiforme, longo, curto, largo, em forma de leque. Vamos classificar também de acordo com os ventres, o número de ventres que ele tem. Um ventre, ele vai ser monogástrico, 2 ventres digástricos, mais de 3 ventres poligástricos. Ele tem uma origem e 2 inserções, tá? Aqui ele pode ter uma origem e uma inserção. O poligástrico, ele vai ter entre cada ventre muscular, ele vai ter alguns tendões intermediários, tá? Então, essas estruturas tendíneas entre um ventre e outro. Então, quanto ao número de ventres, monogástrico, digástrico e poligástrico. Quanto à situação desse músculo, porque esse músculo pode ser classificado também de acordo com a sua situação no corpo, tá? Por exemplo, aqui nesse bovino a gente tem os músculos superficiais da cabeça. Esses músculos se encontram logo abaixo da superfície da pele, tá? São aqueles músculos, então, que vão estar na pele, muitas vezes são responsáveis pela movimentação da própria pele. Aqui, ó, esse que se insere no olho e aqui no chifre, é um músculo bem superficial. Aqui ele também, ó, outro músculo bem superficial. Ou então eles vão ser músculos profundos, aqueles que vão ter origem e inserção em ossos, tá? Então são considerados que eles vão se encontrar depois da primeira camada, que se tira a primeira camada muscular, se encontra os músculos profundos. Então, quanto à situação, superficiais ou cutâneos e profundos. Ainda podemos classificar ele quanto ao número de origens, tá? A gente tem aquele que a gente já conhece com
uma única origem, que vai ser chamado de moníceps. Quando um músculo tem 2 tendões de origem, ele é chamado de bíceps. Quando ele tem 3 tendões de origem, ele é chamado de tríceps. E quando ele tem 4 tendões de origem, ele é chamado de quadríceps. Sempre eles vão ter apenas um tendão de inserção, tá? Isso é só quanto ao tendão de origem. Então, ele vai ser moníceps, bíceps, tríceps e quadríceps. Ou ainda pode se diferenciar ele quanto ao número de inserções. Se ele tem uma única inserção, ele é um monocaudado. Ele pode ter 2 inserções, que ele vai ser um bicaudado. Ou ainda, se ele tem mais de 2 inserções, ele vai ser um policaudado. Aqui, ó, uma origem, ventre muscular, e aqui eu tenho 2, 3, 4, 5 inserções, formando um músculo policaudado. E ainda pode se classificar ele de acordo, então, com a sua função, como extensor, flexor, adutor, abdutor, pronador e supinador. Extensor é aquele músculo que vai aproximar os 2 ossos, por exemplo, de uma articulação. Flexor, ele afasta 2 ossos, ele abre uma articulação, ele faz a flexão, tá? Adutor, aproxima os membros do corpo, traz os membros para perto do corpo. A abdução afasta os membros do corpo. Pronação, ele realiza uma rotação, ele rota os membros em direção, então, à linha medial. E os supinadores, ele vai realizar uma rotação em direção à linha lateral do corpo. Então, quanto à função, vai ser extensor, flexor, adutor, abdutor, pronador e supinador. Tá? Até aqui, então, é a nossa matéria da prova. Mas aí, seguindo mais um pouco, que ainda se viu, tem os músculos da cabeça, tá? De maior importância, nós temos aqui o bucinador, que ele vai auxiliar o quê? A unir a mandíbula com a maxila e vai auxiliar na mastigação também. Esse grande músculo aqui, que é o músculo masseter, junto com aqui tem um pedacinho, o 3 é um pedacinho dele, tá? São as 2 partes do músculo masseter, que eles são os grandes músculos responsáveis pela mastigação. Ainda em linha mais, esses aqui são bem superiores, músculos mais profundos a gente vai ter o músculo temporal, tá? E os músculos pterigóide medial e lateral, que auxiliam também na mastigação. Nessa imagem dá pra gente ver bem, é bom de ver aqui, ó, a glândula parótida, tá? Logo abaixo da orelha, a veia jugular, que é onde a gente vai usar para tirar sangue em muitos dos animais. E temos aqui, ó, o nervo trigêmeo. Esse nervo é de extrema importância, porque é dele que parte os 12 pares cranianos que vão inervar toda a cabeça, tá? Então, esses são os músculos da cabeça. Os que a gente precisa conhecer mesmo são esses, os músculos da mastigação, que é, então, o temporal, o pterigóide medial e lateral, o masseter e o bucinador. Aí depois a gente tem, foi onde a gente parou a aula, né, gente? Aqui, ó, os músculos responsáveis pela respiração, que vão ser os músculos intercostais, tá? Esses músculos aqui, ó, esses são os externos. Aqui nós temos os intercostais, aqui nós temos os intercostais externos, ainda vamos ter os intercostais externos. Nós vamos ter ainda o escaleno ventral, tá? Esses aqui vão ser responsáveis por aumentar a caixa torácica. Então, da respiração, isso faz parte da inspiração. Tá? Junto vai ter o diafragma, os intercostais internos e externos, o escaleno, eles são responsáveis por aumentar a caixa torácica. Aumentando a caixa torácica, com isso os pulmões podem se expandir, então fazendo a entrada de ar. Lembrando que isso é um fenômeno que é ativo, tá? Ele precisa fazer a contração dos músculos para que a respiração ocorra. Já os músculos expiratórios, tá? São os mesmos músculos, no entanto, é uma situação, é um fenômeno passivo. Por quê? Porque apenas o relaxamento dessa musculatura vai fazer com que essas costelas voltem para o lugar,
fazer com que essa caixa torácica diminua, diminuindo, aperta o pulmão e faz com que o ar passivamente ele saia. Então, a gente tem gasto, na verdade, energético na inspiração, quando a gente expande as costelas. Quando as costelas retornam ao seu local de origem, é uma situação, é um fenômeno pacífico, porque ele não vai ter gasto de energia. Relembrando aqui, só para a gente ver as estruturas que aparecem no diafragma, tá? O diafragma equino, é um diafragma do cão com diafragma equino. Como a gente tem estruturas que tem que passar do tórax para a cavidade abdominal, lembrando que o diafragma vai ser a porção mais caudal do tórax, tá? E a mais cranial do abdômen. Nós precisamos ter por onde passar. Por exemplo, aqui o hiato aórtico, que vai ser onde vai passar a aorta junto com a artéria celíaca. Aqui, bem aqui no vermelho, aqui vão passar essas grandes estruturas, esses grandes vasos que vão sair do tórax entrando para o abdômen. Ainda no hiato esofágico vai se ter o que? A passada do esôfago, que também vem da boca, pescoço, passa pelo hiato esofágico e chega até o estômago, tá? Junto com ele vem o nervo vago aqui embaixo. E por último, a gente tem o forame da veia cava, que vai então passar também do tórax para o abdômen. Na verdade, aqui é o contrário, do abdômen para o tórax, tá? Porque a veia, ela vai, enquanto aqui as artérias vêm do tórax para o abdômen, as veias saem do abdômen para o tórax. A nossa aula foi isso, tá? Lembrando que a matéria vai até a parte da classificação de músculos. Até mais e um bom final de semana.